Entrei no meu quarto e, como se eu estivesse magnetizado, fui atraído até aquela grande Bíblia negra. Era a única Bíblia em nossa casa. Mamãe e papai nem tinham uma. Eu não tinha ideia de onde tinha vindo, mas era minha desde que me lembro. As páginas mal tinham sido abertas desde a nossa chegada ao Canadá, mas agora eu orava. Senhor, precisa me mostrar o que aconteceu comigo hoje. Abri as escrituras e comecei a devorar como um faminto que tivesse recebido um pedaço de pão. O Espírito Santo tornou-se o meu professor. Não sabia na época, mas foi exatamente o que de forma milagrosa começou a acontecer. Vejam, os jovens na reunião de oração não disseram: agora, isso é o que diz a Bíblia. Não me disseram nada, na verdade, nem tinham ideia do que tinha acontecido durante as últimas 24 horas comigo. E é claro, não contei nada aos meus pais. Comecei lendo os evangelhos. Peguei-me dizendo em alta voz: Jesus, entre no meu coração. Por favor, Senhor Jesus, entre no meu coração. Em toda a Escritura, vi o plano da salvação se mostrando para mim. Era como se nunca tivesse lido a Bíblia antes. Oh, meu amigo, ela estava viva. As palavras borbulhavam de uma fonte e eu bebia livremente. Finalmente, às 3 ou 4 da manhã, com uma paz silenciosa que nunca tinha acontecido antes, adormeci. No dia seguinte, na escola, procurei aqueles fanáticos e disse: Ei, gostaria que me levassem até a sua igreja. Eles me contaram sobre um culto semanal do qual participavam e se ofereceram para me levar uns 2 dias depois. Naquela quinta à noite, acabei nas catacumbas. Era assim que eles chamavam a igreja. O culto era como aquela reunião de oração matinal na escola. As pessoas ficavam com as mãos levantadas, louvando ao Senhor. Dessa vez, no entanto, eu os acompanhei. Jeová Jireh, meu provedor, sua graça é suficiente para mim. Eles cantavam sem parar. Gostei daquela música desde a primeira vez que a ouvi e adorei ainda mais quando descobri que tinha sido escrita pela esposa do pastor, Merlin. Seu marido era o pastor desse incomum rebanho. As catacumbas não eram uma igreja típica. As pessoas que frequentavam eram simplesmente uma multidão exuberante de cristãos que se encontravam toda noite de quinta na Catedral de São Paulo, uma igreja anglicana no centro de Toronto. Eram os dias do movimento de Jesus que eles chamavam. Quando os chamados hippies eram salvos, mais rapidamente do que conseguiam cortar o cabelo. Pensando nisso, eu mesmo não via a cadeira de um barbeiro há muito tempo. Olhei ao redor. O lugar estava cheio de jovens como eu. Devia ter visto aquilo. Estavam pulando, dançando e alegremente fazendo barulho para o Senhor. Era difícil para mim acreditar que um lugar como aquele realmente existisse, mas, de alguma forma, a partir daquela primeira noite, senti que pertencia ao grupo. No término da reunião, o pastor disse: deem um passo à frente todos aqueles que quiserem fazer uma confissão pública do seu pecado. Vamos orar com vocês enquanto pedem que Cristo entre em seus corações. Comecei a tremer, mas pensei: não acho que eu deva fazer isso porque já estou salvo. Eu sabia que o Senhor havia tomado conta da minha vida às 5 para as 8 da manhã de segunda-feira e já era quinta. Você adivinhou. Segundos depois, eu me peguei caminhando por aquele corredor o mais rápido que conseguia.
Não sei bem por que estava fazendo isso, mas algo dentro de mim estava mandando. Vá até lá. Foi naquele momento, em um culto carismático, em uma igreja anglicana, que esse bom católico, de um lar ortodoxo grego, fez uma confissão pública da sua aceitação de Cristo. Jesus, eu disse, estou pedindo que seja o Senhor da minha vida. A Terra Santa não podia se comparar com isso. Era muito melhor estar onde Jesus estava do que onde ele costumava estar. Aquela noite, quando cheguei em casa, estava tão preenchido com a presença do Senhor que decidi contar para minha mãe o que tinha acontecido. Não tive coragem de contar ao meu pai. Mamãe, tenho de compartilhar algo com você. Sussurrei. Fui salvo. No primeiro instante, seu queixo caiu. Ela olhou e falou secamente. Salvou do quê? Ou salvo do quê? Confia em mim, falei. Você vai entender. Na manhã de sexta e durante todo o dia, na escola, no quiosque, onde eu fosse, uma imagem ficava piscando na minha frente. Eu me via pregando. Era impensável, mas não conseguia apagar a imagem. Via multidões de pessoas. E lá estava eu, vestido terno, meu cabelo aparado e arrumado, pregando vigorosamente. Naquele dia encontrei Bob, meu amigo esquisito, que tinha enfeitado as paredes do quiosque com as escrituras. Contei um pouco do que tinha acontecido naquela semana. Ele disse que me via pregando. Bob, falei, foi assim o dia todo. Não consigo me livrar das imagens que me mostra falando em enormes cultos ao ar livre, em estádios, em igrejas e em teatros. Começando a gaguejar, lhe disse: vejo pessoas até onde a vista alcança. Devo estar ficando louco. O que você acha que isso significa? Só pode ser uma coisa, ele me contou. Deus está preparando você para um grande ministério. E isso é maravilhoso. Não recebi esse tipo de encorajamento em casa, é claro. Eu realmente não conseguia contar a eles o que o Senhor estava fazendo. A situação era terrível. Toda a minha família começou a me perturbar e ridicularizar. Foi horrível. Eu esperava isso do meu pai, mas não da minha mãe. Durante o meu crescimento, ela tinha mostrado tanto carinho. Da mesma forma, meus irmãos e irmãs. Mas naquele momento, eles me tratavam com desprezo, como um intruso que não pertencia àquele lugar. Tradição, tradição, diz a canção do musical Um Violonista no Telhado. Se um oriental quebra a tradição, comete um pecado imperdoável. Duvido que o Ocidente consiga entender isso seriamente. Traz humilhação para a sua família. Isso não pode ser perdoado. A família me disse: Benny, você está arruinando o nome da nossa família. Eles imploraram para que eu não desonrasse a reputação deles. Meu pai tinha sido perfeito e ele me lembrava disso. O nome da família estava em jogo. Por favor, entendam-me quando digo isso. Mas os ortodoxos gregos e as pessoas de outras altas ordens da Igreja Oriental são, talvez, os mais difíceis para se aproximarem de um cristianismo pessoal.